Então hoje a gente vai falar sobre dilatação térmica superficial, de superfície. Na aula anterior foi sobre linear, fio, trilhos, né? Agora essa aqui vai ser sobre superfícies. Então aqui... E só para a gente entender a situação do problema. A gente tem aqui duas cotas. Eu peguei um retângulo que é o mesmo valor, né? E para calcular a área de um retângulo, de um quadrado, para calcular a área de um quadrado, né? Você sabe que a área de um quadrado vai ser lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então aqui eu tenho uma área inicial. Imagine que eu tenho uma placa de ferro, de alumínio, de cobre. E aí eu tenho esse θ aqui, essa letra, uma bolinha com traço horizontal, ela é uma letra grega chamada θ. Tá? Pode usar θ para temperatura, alguns livros usam θ, outros usam T maiúsculo. Eu prefiro T maiúsculo. Entretanto, os livros que a gente está usando na escola estão vindo com θ. Quem sou eu para escolher a letra? Tá? Mas, lembrando que esse θ então é temperatura. Então aqui eu tenho uma temperatura inicial. Por exemplo, agora está aqui na minha região 15 graus Celsius. Então aqui está 15 graus Celsius. Vamos supor que aqui meça essa plaquinha 10 centímetros por 10 centímetros. 10 por 10, né, vai dar 100 centímetros quadrados. Então aqui eu tenho graus Celsius, 100 centímetros quadrados. E o que acontece? Vai passar o dia, vai esquentando, o sol aparece, vai esquentando cada vez mais, né, vai adicionando calor para a placa. Vai adicionando calor. E aí o que acontece? A temperatura sobe de 15 graus Celsius. Vamos supor que aqui em São Paulo é assim, né? De manhã tá 10, 15 graus e à tarde tá 30. Vamos supor que chega aqui a 35 graus Celsius. Um calorzão muito bom. Qual que vai ser a área final, né? Então esse é o nosso estudo. Eu sei que isso aqui vai dilatar, vai crescer, porque começa as agitações, né? Aumenta as agitações e vibrações das moléculas, então elas querem mais espaço, então isso se expande. E aí o que depende disso? Depende, lá no vídeo anterior eu falei do coeficiente alfa, que era o coeficiente de dilatação linear. E vocês viram que cada material tem o seu, né? Então vamos supor aqui que um material qualquer, um material X, tem um coeficiente. Isso aqui é material X, tá? Que eu tenho um material X qualquer. E o coeficiente de dilatação desse material vale 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, tá? Coeficiente, ela que eu tô aqui dando como exemplo qualquer, tá? Que é esse material X aqui. Bom, só que era linear. Agora eu tô falando superficial. Então aqui, se você perceber, você tem duas dimensões. Linear você só tem comprimento, né? Quando você trabalha com superfície, você tem duas dimensões, altura e largura. Já que tem duas dimensões, agora o beta, que nós vamos chamar de beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Obviamente, né, não é tão óbvio assim, mas o beta, ele vale 2 vezes o alfa, né? Então, se eu tivesse um fio desse material, o coeficiente de dilatação linear seria 1,2 vezes 10 a menos 5.
Como eu tenho uma chapa, o meu beta é 2 vezes o valor de alfa. Então, quanto que seria o beta, o coeficiente de dilatação superficial? 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. O beta vale 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Então eu vou colocar beta X aqui, que é do material X, tá bom? Bom, agora eu sei quanto que vale aqui o coeficiente de dilatação superficial. Mas eu consigo saber quanto que ele cresceu? Professor, quanto que é o crescimento desse objeto aqui? Quanto que ele cresceu? É assim, tá bom? Bom, aqui ó, eu tinha o tamanho inicial. Aí aumentei a temperatura, eu adicionei calor e ele cresceu. Isso que eu estou achurando aqui, ó, isso é o meu delta A. Quanto que ele cresceu? Isso aqui é a dilatação superficial. Ou seja, o delta A vai ser o quê? Tamanho inicial, ou tamanho final, menos tamanho inicial. Então aqui eu já tenho algumas informações interessantes. Eu tenho a dilatação, eu tenho as temperaturas iniciais e finais, e tenho o coeficiente de dilatação. Agora eu quero saber quanto que vai ser o valor da minha dilatação. Temperatura inicial, 15 graus Celsius. Temperatura final, 35 graus Celsius. Bom, daqui eu tiro uma informação, né? Que é a variação da temperatura. Vai ser o quê? 35 menos 15. Então, a variação da temperatura vai dar 20 graus Celsius. Tá? Eu sei que a área inicial vale 100 centímetros quadrados. Tá? Eu sei que o coeficiente de dilatação superficial que eu calculei aqui deu 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Bom, e aqui é a parte de novidade, né? A parte de novidade é o seguinte, que nós vimos anteriormente que a dilatação linear é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Para dilatação superficial, é a mesma fórmula. Mesma fórmula. Se você olhar aqui que eu vou mostrar aqui agora, é idêntico. O que muda? Em vez de ser linear, é superficial, é área. Em vez de ser comprimento inicial, é a área inicial. Em vez de ser alfa, você pode colocar 2 vezes o alfa, porque na verdade é o beta, vezes a variação de temperatura. Essa é a equação que é idêntica da dilatação linear, só que em vez de ser linear, é áreas e aqui é o beta. Tá bom? Então com isso aqui, agora eu consigo saber quanto cresceu esse meu exemplo aqui. Tá? Então vamos lá. Dilatação superficial é igual à área inicial. A área inicial é 100 centímetros quadrados, vezes o beta, que é 2,4 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que deu 20. Então a gente pode multiplicar isso aqui tudo. Dilatação superficial vai ser igual 100 vezes 20 vai dar 2000, tá?
2000 vezes 2,4. Então 2,4 vezes 2000. Cai um zero, cai um zero, cai um zero. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então aqui vai dar 4.800 vezes 10 elevado a menos 5. Esse menos 5, para você tirar esse número aqui, você anda 5 casas depois da vírgula para a esquerda. Então, eu vou andar aqui 1, 2, 3, 4, não tem, vou pôr aqui o número, que vai ser o 0 e uma vírgula. 0,048 centímetros quadrados. Esse daqui é o valor da dilatação superficial. Parece que dilata pouquinho, né? Mas não é tão pouquinho assim não, viu? Tanto é que quando a gente faz o teste lá com a tampa do vidro de azeitona, tá apertado. Um pouquinho que você aquece a lata, ela vai crescer tanto que solta do vidro. Você com pouca força, né? Você consegue soltar a tampa. Não precisa nem... É lógico, tem que colocar um pano para não queimar a mão. Mas você coloca lá e... Eu vou deixar o link do vídeo aí nos comentários aí, nas informações, tá bom? Bom, é isso daqui. Ah, professor, eu quero saber o tamanho final, a área final. Aí você vem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Quero saber a área final. Então eu sei que a dilatação, né? Delta A é igual à área final menos a área inicial. A dilatação deu quanto? 0,048. A área final é o que eu quero descobrir. Menos o que? O tamanho inicial, que é 100. Passa para o outro lado, menos vai virar mais. Vai ser 0,048 mais 100. Vai ser igual à área final. Então a área final da superfície, né? Já com a dilatação, vai dar 100,048 centímetros quadrados. É isso.